Começamos hoje, então, oficialmente, o primeiro semestre de 2019 da PJET e contamos aqui com a nossa convidada especial, que vai ministrar a primeira aula do nosso curso, que é a professora Germana Salles. Eu fiz aqui um currículo dela, era muito longo, eu me permiti resumir. Bom, a professora Germana é professora da Faculdade de Letras, do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará, com atividade docente na graduação e na pós-graduação, atuando especialmente em temáticas referentes à literatura do século XIX e ensino de literatura. Exerceu o cargo de presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ABRALIC, na gestão 2014-2015, e atualmente exerce a função de diretora de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará desde março de 2015. Coordenadora geral do Portal de Periódicos da Universidade Federal do Pará, presidente da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa e coordenadora da área de Linguística e Literatura da CAPES. É membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ABRALIC, do Conselho de Agência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Pará e do Conselho Gestor do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Publicou vários capítulos de livros, artigos e organizou coletâneas publicadas em livros. Tem experiência na área de letras, com ênfase na literatura portuguesa, história da literatura e história do livro e da leitura, com destaque nos seguintes temas: comércio de livros entre Portugal e Brasil, estudos do romance do século XIX, crítica ao romance do 800, prosa de ficção oitocentista. Bom, a gente gostaria, em nome da PJET, nós agradecemos muito a presença da professora Germana, que estava com uma agenda super lotada e nos disse agora que os únicos convites que ela aceitou foi o nosso e mais um outro convite de Goiânia. Então, somos aqui muito privilegiados, agradecemos a presença. E a professora Germana vai falar sobre o panorama da literatura feminina no 800. Precisamos de um voluntário para mexer aqui no computador. Ah, já veio, professor Gili, obrigada. Então, quando a professora Germana lida com essa parte tecnológica, o professor Gili, eu queria convidar todos para voltar à tarde, às 2 da tarde, para a gente ter às 3 da tarde, para termos uma conversa, uma discussão sobre a área linguística e letras na CAPES. Linguística e literatura. Bom dia, como eu venho bem. Bom dia, quero agradecer ao convite da Dice, da Mireia, Maria Helene, alguns colegas que eu conheço. Fiquei bem nervosa quando eu vi esse auditório, então cheio. Já estive em outros lugares e tem assim 15 alunos, né, uma coisa mais modesta, aí a responsabilidade aumenta. Bom, primeiro eu vou me situar aqui com vocês. Eu quero, como eu disse a Dice, no caminho, eu não sou especialista em trabalho com mulheres, na verdade é uma curiosidade que começou na época do meu doutorado.
Eu trabalhei no doutorado com os prefácios dos autores oitocentistas da segunda metade da segunda metade do século não, da primeira metade até 1881, prefácios escritos por eles mesmos, em que eu identifiquei 3 categorias: a categoria de leitor, autor e gênero. E nesses prefácios, nessas obras, eu me interessei principalmente pelas obras não canonizadas, né, não identificadas nas histórias literárias, e foi justamente a época que Zaide Musar lançou a antologia das autoras oitocentistas. E daí, juntamente com a obra de Zaide e com uma pesquisa que eu fiz nas histórias literárias, alguns pequenos compêndios feitos de cada região, eu identifiquei mulheres romancistas. O meu olhar é mais para a prosa, porque o meu interesse de pesquisa é a prosa de ficção. Eu trabalho com recuperação de prosa de ficção em textos em fontes primárias. Acho que todos vocês sabem o que são fontes primárias. E eu trabalho especificamente com 2 acervos atualmente, que é o acervo do Grêmio Literário Português de Belém, que é um gabinete de leitura que foi, como todos os gabinetes do século XIX, foi um gabinete criado pelos portugueses em Belém, na década de 50, e com o acervo dos periódicos do século XIX, que é um acervo riquíssimo. E, inclusive, para quem trabalha com tradução, tem uma circulação ampla de textos estrangeiros de diferentes países no século XIX em Belém. A escolha de falar aqui com vocês sobre as mulheres se deu em função que aqui tem um campo, por isso que eu digo, eu fiquei nervosa, porque eu não sou especialista, então me corrijam se eu disser qualquer tolice, por favor. Eu ainda pensei ontem que eu ia ter fôlego para melhorar um pouquinho meus slides, mas realmente cheguei muito tarde e bem acabada, então não consegui fazer mais nada. Mas eu espero que a gente consiga conversar e se completar em alguma coisa, tá? Como é que vai fazer? É você que vai me ajudar? Por favor. Tá. Eu vou começar lendo para vocês uma citação da Nízia Floresta, que diz o seguinte: por que os homens se interessam em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, se não pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham? Aí começa o meu texto. A memória é um dos principais pilares para dignificar a história de um país e enobrecê-lo culturalmente. No Brasil, parte da sua memória foi apagada ou mal interpretada, o que resulta numa releitura equivocada dos fatos históricos e culturais, não permitindo às gerações o conhecimento devido dos dados e informações para a construção de um pensamento coeso e verticalizado, sem impressões generalizadas. Infelizmente, a ausência dessa profundidade ocorre em diferentes campos, como no político, cultural, histórico e literário. No que concerne à construção de uma história literária, as lacunas são abissais e acentuadas, principalmente quando é referente à produção feminina. As histórias literárias omitem quase completamente os nomes de mulheres autoras de obras. Construídas sem o suporte das fontes primárias, a história da literatura só menciona as autoras femininas a partir do século XX e, mesmo assim, não inclui a totalidade. Foi a partir da segunda metade do século XX que as pesquisas recuperaram a escrita feminina da literatura brasileira. Pode passar. Um dos trabalhos que merece destaque
foi a pesquisa realizada por Zaide Musar, que partiu da constatação de uma ausência e de um esquecimento referente às escritoras do século XIX no Brasil, inexistentes nas histórias da literatura e em muitos dicionários. O trabalho de Zaide foi de extrema importância para reverter a situação posta, contextualizar os escritos, tornar público e fazer circular uma produção que permanecia desconhecida e silenciada. A obra Escritoras Brasileiras do Século XIX, de 1999, reúne uma antologia em 2 volumes de nomes de romancistas e poetas com obras editadas ainda naquele século, além de realizar um magnífico trabalho de reedição de algumas obras, tornando público uma parte significativa da produção feminina oitocentista. O volume 1 da pesquisa compilou 52 nomes entre prosadoras e poetas somente no século XIX. O trabalho da pesquisadora incentivou outros estudiosos na mesma linha de investigação, voltados para recuperar a história da mulher de letras no Brasil e contribuindo, outros sim, para reescrever nossa história cultural. Também eu, na ocasião da minha pesquisa de doutorado, tive a oportunidade de recobrar alguns nomes femininos responsáveis principalmente pela escrita de romances durante o século XIX. Reunir os registros dessa produção não é uma tarefa fácil, pois as informações se encontram dispersas em dicionários, antologias regionais e jornais e revistas da época. As marcas antecedem a segunda metade do século XIX. E já em 1838, temos notícia de uma mulher escritora, chamada Ana Eurídice Eufrosina de Barandas, que escreveu uma peça intitulada Uma Lembrança Saudosa, obra citada pelo estudioso Guilhermino César como uma evocação da sua infância passada em Belmonte e refere o ardor da luta entre farrapos e caramurus. No ano de 1845, Ana Eurídice Eufrosina de Barandas publica o conto Eugênia, ou A Filósofa por Amor, em Porto Alegre. A narrativa, de acordo com Hilda Flores, condena os casamentos arranjados próprios da sociedade patriarcal, que submetia o sentimento dos noivos aos interesses familiares. Pode passar. O conto, na verdade, compôs a obra intitulada O Ramalhete e foi classificada por Guilhermino César como voluminho delicioso, expressivo documento da época e da sensibilidade da autora. Suas pequenas histórias, como A Queda de Safo ou O 5 de Maio, com que fecha o volume, denunciam o amaneirado filosófico comum na literatura francesa daquela fase, em que começava a tomar corpo o romance ocidental. Há também certo didatismo no seu modo de apresentar tais alegorias, a que não falta sequer o vocabulário dos últimos árcades. Por outro lado, frequentemente aparecem ali, simbolizando paixões e desejos, as entidades mitológicas que no princípio do século anterior ainda serviam aos escritores para traduzir a fatalidade das situações e dos atos humanos. 2 anos depois, em 1847, são as novelas de Nízia Floresta Brasileira Augusta que chegam a público. Fanny, ou O Modelo das Donzelas, e Darcis, ou A Jovem Completa. Essas obras foram consideradas por Zaide Musar como novelas dedicadas às jovens estudantes de seu colégio. Nesses escritos, encontram-se desde conselhos de como as meninas devem se comportar, os deveres esperados de uma filha, histórias de cunho didático moralista, até minuciosas e ricas explanações acerca da história da condição feminina em diversas civilizações e em diferentes épocas. No ano de 1850, Nízia Floresta Brasileira Augusta publicou o romance histórico Dedicação de uma Amiga, em 2 volumes. Nízia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, deu seguimento à sua obra com a publicação das crônicas Páginas de uma Vida Obscura,
O Passeio ao Queoduto da Carioca, O Pranto Filial, na revista Brasil Ilustrado, do Rio de Janeiro, em 1854. Considerada a primeira feminista brasileira, como também a primeira educadora feminista do Brasil, Nízia Floresta escreveu narrativas de viagens como registro da obra de 1857, Itinerário de uma Viagem à Alemanha, publicada em Paris e só traduzida para o português em 1982, depois de mais de 100 anos em língua estrangeira. E em 1859 e 1864, veio à lume mais duas publicações estrangeiras, Santille dans l'anima brasiliana e Troisans en Italie, suite d'un voyage en Grèce, respectivamente, sendo que o último título, também uma narrativa de viagem, teve seu segundo volume publicado em 1872. Troisans en Italie continua inédito em língua portuguesa e é interessante porque contém anotações do ano anterior à unificação italiana, a descrição da luta, dos sentimentos populares, do clima revolucionário e ainda nos revela a admiração da autora pelos líderes Garibaldi e Azeglio, com quem se correspondeu durante algum tempo, conforme descreve Zaide Luzar. É de 1882 a obra Conselhos à Minha Filha, também de Nízia Floresta, reeditada no ano de 2010 pela coleção Educadores, uma iniciativa do Ministério da Educação com a cooperação da Unesco, com o objetivo a contribuição para a formulação e implementação de políticas integradas de melhoria da equidade e qualidade da educação em todos os níveis de ensino formal e não formal. Esta foi uma iniciativa do então ministro Fernando Haddad para a revitalização da memória literária. A produção feminina, durante o século XIX, foi frequente e no ano de 1852, a escritora Joana Paulo Manso de Noronha, outra pioneira do feminismo no Brasil e uma das diretoras do Jornal das Senhoras, o primeiro jornal latino-americano destinado às mulheres, publicou em folhetim o romance histórico Mistérios da Plata, entre 24 de janeiro e 4 de abril de 1852. Segundo nota da autora, ela começou a esboçar este romance na Filadélfia, em 1846, e o concluiu na fortaleza de Gravatá, onde residiu 5 meses no final do ano de 1849. Joana de Paula, nascida na Argentina e radicada no Brasil, foi, conforme Mônica Ribeiro, a voz feminina que buscava mostrar às mulheres os seus direitos, discutindo sobre melhoramento social e emancipação moral. Incorporando a lista das escritoras femininas do século XIX, a maranhense Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora brasileira, precursora na crítica anti-escravista da nossa literatura, tornou-se conhecida na atualidade por seu romance Úrsula, publicado em 1859. Mas em 1853, provavelmente iniciou a escrever um álbum de recordações, visto ser esta a data do primeiro texto, mas que foi publicado somente em 1975 por Nascimento Filho. Aqui esse é um recorte do jornal O Jardim dos Maranhenses, que tem uma nota sobre a Maria Firmina dos Reis. Então, a notinha diz: existe em nosso poder, com destino a ser publicado no nosso jornal, um belíssimo e interessante romance, primoroso trabalho de nossa distinta comprovinciana, a excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública da Vila de Guimarães, cuja publicidade tensionamos a princípio do número 25 em diante. Garantimos ao público a beleza da obra e pedimos-lhes a sua benévola atenção. A pena da excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis já é entre nós conhecida e convém muito animá-la a não desistir da empresa encetada. Esperamos, pois, à vista das razões expedidas, que as nossas súplicas sejam atendidas, afiançando que continuaremos o nosso propósito, sempre defendendo o belo e amável sexo, quando injustamente for agredido. Saúde e paz.
Então, essa notinha é apenas um pequeno exemplo para mostrar que a imprensa da época, ela não só publicava as obras das escritoras, mas ela também sempre tinha um preâmbulo de anúncio quando essas obras, antes de aparecer. Como também acontecia com as outras obras dos homens, né? Mas as obras dos homens era costume. E o fato, a Maria Firmina, ela tem uma particularidade porque ela é uma escritora que ela nunca saiu do Maranhão. Então, todas as outras que eu falei até agora, vocês perceberam que elas têm uma história de vida de viagem, moraram na Europa, são pessoas com uma circulação, vamos dizer assim, elitizada, né? A Maria Firmina não. Além de tudo, era uma mulher negra, né? E tem uma história particular de que foi a primeira professora aprovada num concurso público no Maranhão. Bom, e aí também outra questão que eu acho que vocês observaram até agora na minha fala é a distância entre a publicação das obras no periódico, a publicação das obras em edição e, vamos dizer assim, a outra reedição a partir do século XX por iniciativas que são iniciativas singulares e, vamos dizer assim, esporádicas. Então, segundo Daizé, define a obra como o álbum, né? Que segundo os historiadores e estudiosos, deve ter sido publicado antes do romance Úrsula. O álbum é composto de pequenos textos, a maioria versando sobre a dor da partida. O tom que domina o álbum é o elegíaco e tem também teor de diário íntimo, com anotações não só dos seus status d'alma, mas ainda pequenos fatos, como, por exemplo, em 11 de janeiro de 1860, a mudança de casa, e em 1862, a adoção de um órfão recém-nascido que faleceu um ano depois. A revista Cult, de 10 de novembro de 2017, no artigo Quem foi Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira, assinado pela jornalista Elô D'Angelo, ressaltou o fato de Maria Firmina ter sido a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora de primário e sustentava-se sozinha com o próprio salário, em uma época em que isso era incomum e até mal visto, tal comportamento para as mulheres. Negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo, Maria Firmina foi autora de um romance abolicionista e o lançamento da sua obra foi anunciado no jornal A Moderação. Romance Úrsula, original brasileiro, de autoria feminina da excelentíssima senhora Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Embora a nota tenha referido o nome da autora, o romance de 1859 foi publicado com o pseudônimo Uma Maranhense. Essa obra conheceu duas novas edições. Pode passar. Em 1975 e em 1988. Ao analisar o romance da escritora maranhense, Régia Agostinho da Silva, em seu artigo A Mente, Essa Ninguém Pode Escravizar, Maria Firmina e a escrita feita por mulheres do Maranhão, enfatiza: em sua literatura, os escravos são nobres e generosos. Estão em pé de igualdade com os brancos. E quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias, o que já é um salto imenso em relação a outros textos abolicionistas. A obra de Maria Firmina ainda tem duas narrativas: o romance indianista Gupeva, publicado no jornal O Jardim dos Maranhenses, em 1861, e o Conto Escrava, de 1887. Sobre o romance Gupeva, Zaide Musar refere que Gupeva é um índio e seu nome sai do poema Caramuru, com leve inspiração em Atalá, de Chateaubriand. E quanto ao Conto Escrava, Régia Agostinho da Silva cita: o conto inicia-se pela narrativa de uma senhora que, em meio a um salão nobre,
conta a triste sorte da escrava Joana, que é perseguida por um feitor feroz e acaba sendo protegida por essa senhora, que depois vem a saber que Joana é escrava de um senhor mau e cruel que havia vendido seus filhos gêmeos, separando mãe e filhos, e desde então Joana enlouqueceu, ficando sob os cuidados de seu outro filho Gabriel, também cativo, também vítima das atrocidades deste mesmo senhor. Passando para o início da segunda metade do século XIX, no ano de 1856, falamos agora da autora mineira Beatriz Francisca de Assis Brandão. Mais conhecida pela sua obra poética, publicou Contos da Mocidade e Bazar Volante, em 1863, conforme consta no dicionário de Sacramento Blake. Aqui no slide nós temos um jornal chamado O Grátis, que mostra um anúncio de livros diversos no prelo, de Beatriz Francisca de Assis Brandão. E aqui nessa lista é uma lista da tipografia Paula Brito, uma famosa tipografia do século XIX, em que aparece o anúncio do livro Contos da Mocidade, da autora, e nessa lista, juntamente com ela, estão grandes autores notáveis, como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, entre outros mais conhecidos romancistas do século XIX. Em 1858, a catarinense Ana Luísa de Azevedo Castro publicou Dona Narcisa de Vilar, em seriado na Marmota, no Rio de Janeiro, entre os dias 13 de abril a 6 de julho, sob o pseudônimo Indígena Riviana. No ano seguinte, foi publicado por Paula Brito em edição. A Ana Luísa de Azevedo Castro, conterrânea de vocês, eu não sei se vocês conhecem esse romance, conhecem? Dona Narcisa de Vilar? Então acabou de conhecer. Tem um lugar aqui perto chamado Ilha do Mel. Pois é. Culminância do romance é lá. A gente só tem notícia dessa obra da Ana Luísa de Azevedo Castro. Eu tinha um discurso dela. Procurei, mas não encontrei mais. Deve ter se perdido aí na minha vida. Mas eu tinha um discurso dela muito interessante, falando sobre os direitos das mulheres, um discurso que ela fez numa associação. E aqui eu consegui encontrar uma crônica que se chama Assembleia dos Ratos, e aqui na Marmota é a publicação do romance em folhetim, Dona Narcisa de Vilar. Eu recomendo, o romance teve 2 edições pela editora Mulheres, é um romance muito bem escrito. E, como sempre, quase sempre, né, os críticos tendem a comparar uma obra com outra para valorizar algo que eles chamam de menor, eles dizem que é o Guarani feminino, essa obra. Mas eu acho que se sustenta sem comparação com o Guarani. Bom, então, essa obra, a Dona Narcisa de Vilar, recupera a história da colonização portuguesa e a aproximação entre Narcisa, jovem portuguesa, e o indígena Leonardo, união que resulta numa história de amor envolta em peripécias e aventuras. Ana Luísa de Azevedo Castro está entre as romancistas que só temos até hoje notícia de uma obra. Sobre outras escritoras com mais de uma obra preservada, há as referências a Gabriela Jesus Ferreira França, que publicou em 1879 o romance Maria do Patrocínio, ou Patrocínio de Nossa Senhora. Em 1881, a obra Contos Brasileiros, adotada nas escolas públicas primárias. E em 1884, publicou Ernestina, Os Cenas da Vida Contemporânea, conforme informações do dicionário de Sacramento Blake. A escritora baiana Ana Ribeiro de Góes Bittencourt, reconhecida na Bahia como a primeira ficcionista e a primeira romancista da província, no período... Antes de passar, aqui tem a primeira edição de Dona Narcisa de Vilar, outras 2 edições. Pode passar. E aqui a Ana Ribeiro de Góes Bittencourt, que eu estou falando agora, que é a baiana. Então, Ana Ribeiro de Góes Bittencourt foi considerada como a primeira ficcionista
e a primeira romancista da província da Bahia, no período em que o cânone literário baiano e brasileiro era dominado por homens. Ana Ribeiro deu início à produção com versos parnasianos condizentes com o modelo literário. Em 1880, aos 37 anos de idade, a escritora publicou nos periódicos Gazeta de Notícias da Bahia, Jornal Diário de Salvador, A Verdade, que circulava em Alagoinhas, Bahia, e no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro de Lisboa. No ano de 1882, publicou o romance A Filha de Jeter, única obra em edição impressa na tipografia A Rua da Alfândega, número 31. Esta obra foi considerada por Maria Inês de Moraes Marreco como um enredo baseado numa personagem do Antigo Testamento que ofereceu sua filha em holocausto. E segundo Nelly Novaes Coelho, este romance foi inspirado numa tragédia de Racine, que por sua vez se inspirou no episódio bíblico em que Jeto, juiz de Israel e vencedor dos Amônidas, para cumprir uma promessa feita ao povo de Galade, é obrigado a oferecer a própria filha em sacrifício a Deus. No ano seguinte, o romance Anjo de Perdão, de Ana Ribeiro, foi publicado em Salvador, no jornal Gazeta de Notícias da Bahia, em capítulos diários. Conforme Maria Inês de Moraes Marreco, o romance foi ambientado no recôncavo baiano e descreve costumes e relações sociais da época. No final do século, as produções aparecem mais atuantes. Certamente, os movimentos sociais e políticos em prol da proclamação da República e da abolição dos escravos impulsionaram uma vida cultural mais efervescente e com uma receptividade maior para a participação da mulher em um meio restrito e obtuso para tal protagonismo. Nesse cenário, a gaúcha Maria Benedita Câmara Borma, que utilizava o pseudônimo Délia, teve uma ativa produção durante 7 anos, entre 1893 e 1890, iniciando com o romance Aurélia, em 1883. Eu não me lembro mais qual... Ah, tá aqui. Essa mulher linda aí, Maria Benedita Câmara Borma. E aqui nós temos em folhetim o romance Aurélia. Então, Aurélia é publicada em periódico na Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1884, Maria Benedita publicou os romances Uma Vítima, Duas Irmãs, Madalena, na mesma Gazeta da Tarde, em folhetins. Zaider Musar assim descreve as personagens desses romances. Madalena, do livro do mesmo nome, tem uma vida melancólica, enquanto toca ao piano valsas de Chopin. Já Lúcia, em Uma Vítima, estremece ao ouvir a ópera Lúcia de Lammermoor, onde a personagem, como ela, se sacrificara pela família. Diana, em Duas Irmãs, escutava em elevada La Hebrea. Somente 6 anos depois, em 1890, os romances Lésbia e A Estátua de Neve foram lançados em folhetim no jornal O País. E 3 anos a seguir, em 1893, a escritora publicou o romance Celeste, Cenas da Vida Fluminense, pela editora Magalhães e Companhia do Rio de Janeiro. Isto tudo aconteceu no mesmo ano da publicação do romance Anormalista, de Adolfo Caminha, e A Capital Federal, de Coelho Neto. Maria Benedita Câmara Borma seguiu com seu rol de publicações quando publicou em 1894 o romance Angelina. Esse elenco de obras permitiu um repertório crítico diversificado, além de ser reconhecida como uma das mais importantes escritoras latino-americanas da época. Seguindo o perfil da Dona Maria Benedita, Júlia Lopes de Almeida foi a escritora com o maior número de obras divulgadas no século XIX. Em 1888, ao lado de autores já consagrados como Raul Pompeia, que publicou O Ateneu, Inglês e Souza como missionário, e Pardal Malê, autor de um romance O Lar, no auge do naturalismo brasileiro, a escritora iniciou sua produção com a obra Traços e Luminárias, livro de contos editado em Lisboa. No ano seguinte, em 1889, veio a público em folhetim, na extinta Tribuna Liberal do Rio de Janeiro, o romance Memórias de Mar. Permanecendo com a divulgação da sua obra em jornais, suporte que alcançava a maior parte do público da época,
Júlia Lopes de Almeida publicou A Família Medeiros em folhetim no jornal carioca Gazeta de Notícias, de 16 de outubro a 17 de dezembro de 1891. No ano seguinte, a obra ganhou a primeira edição em livro e, em 1895, a segunda edição. No mesmo ano, de 1895, outro feito da romancista estampou as folhas diárias da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, quando saiu em folhetim A Viúva Simões, reeditado em volume em 1897 pelo notável livreiro Antônio Maria Pereira. E em 1999, a obra ganhou sua segunda edição revista pela editora Mulheres. A obra da escritora carioca tem mais duas últimas obras divulgadas no final do século, que são... aqui são anúncios que saíram sobre a obra da Júlia Lopes de Almeida. Aqui é um anúncio da família Medeiros, né? Tá dando para vocês enxergarem a letra? Então, é um anúncio dizendo que o romance A Família Medeiros vai ser publicado brevemente, né? E classifica o romance como uma joia aos leitores, um belo estudo da vida provinciana do Brasil. E o próximo, por favor. E também aqui um outro anúncio na Gazeta de Notícias, quando o romance vai ser publicado no dia seguinte, né? E a nota ainda diz: este nome, que é o nome da autora, dispensa qualquer recomendação aos nossos leitores, que de há muito aplaudem as produções da exímia cultora das letras, que nos honra com sua colaboração. Deixa eu ver qual é o próximo. Aqui é sobre a Viúva Simões, tá? O romance A Viúva Simões, que diz: o mentiroso não se pode conter a si glórias que não lhe cabem, nem são compatíveis com sua avançada idade. A Viúva Simões não é o que pensa. O que se deu com essa senhora é um caso muito interessante, que vai ser narrado aos nossos leitores pela pena delicada da nossa ilustre colaboradora, Dona Júlia Lopes de Almeida, autora da Família Medeiros. Quer dizer, a Família Medeiros já tinha sido publicada. E daquele maravilhoso conto, Os Porcos, premiado em um dos nossos concursos literários. Amanhã começaremos a publicar A Viúva Simões. É uma notícia de 3 de abril de 1885. Deixa eu ver qual é o próximo. Bom, aqui tem algumas edições das obras da Júlia Lopes de Almeida. Então, eu estava aqui dizendo que A Viúva Simões, a última edição, foi publicada exatamente por iniciativa da Zaide Musar pela editora Mulheres. A obra da escritora carioca tem mais duas últimas obras divulgadas no final do século, que são o Livro das Noivas, que trata da economia doméstica e de outros assuntos sobre os quais devem ser instruídas a esposa e a mãe, e em 1897, o romancete O Caso de Ruth, que foi divulgado no Almanaque de Gazeta de Notícias. As obras de Júlia Lopes de Almeida ainda se estenderam pela primeira metade do século XX. Além dessas autoras citadas aqui, outros nomes realçaram as obras assinadas por mulheres. E eu cito: Revocada Heloísa de Mello, Josefina Neville, Narcisa Amália de Campos, Josefa Águeda Felisberta de Oliveira, Luísa Leonardo Marques, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, Emília Freita, Inês Sabina Pinto Maia, Maria Feliciana de Oliveira, Anália Franco, Adelina Amélia Lopes Vieira e tantas outras, cujos nomes não foram recuperados, mas que também alicerçaram o caminho para Raquel, Clarice, Adélia, Cora, Lígia e tantas outras mulheres que abrilhantaram e enriqueceram a literatura dessa pátria tão importante, tão rica em fauna e flora, mas principalmente tão engrandecida em sua cultura e literatura, para nunca se deixar esquecer e para sempre ter a memória cultivada, preservada e valorizada. E aí eu termino retomando a citação, não coloquei aí, mas retomando a citação de Lígia Floresta que eu iniciei, eu parafraseio, dizendo o seguinte: porque os homens se interessam em separar as mulheres das letras, às quais elas têm tanto direito como eles.
Será que seria pelo temor de que partilhassem com eles, ou mesmo que os excedessem na produção de textos? Muito obrigada. Vou passar a palavra agora às perguntas. Obrigada pela fala. É muito interessante. Ainda somos poucas, né? Não somos muitas, ou porque não fomos descobertas ainda. Inclusive, eu fiz um estudo recentemente dos premiados no Prêmio Jabuti de tradução. Eu estava dando uma olhada na lista desde que o Prêmio Jabuti acontece. E as mulheres premiadas são muito pouco. São poucas, pouquíssimas. Então a gente fica sempre, a gente ainda continua em desvantagem, tenho eu essa impressão. Vou parar de passar a palavra, achei interessante como eles descrevem, né, o trabalho das mulheres, né? Primeiro que o jornalista, deve ter sido jornalista, né? Sim. Ele diz: vamos incentivar o belo e amável sexo. O delicado mimo, a joia. Então, as mulheres parece que vão ser tratadas assim, como se dissesse o seguinte: vocês podem escrever, mas podem escrever assim, mimosas, não matem o anjo do lar, como diria Virginia Woolf, né? Que ela era desenhista, ela dizia, toda vez que escrevia sobre um romance de homem, ela tinha que matar o anjo do lar. O anjo do lar era uma personagem de um romance que era essa daqui, era a moça delicada. Esse livro de noivas que a Júlia Lopes escreveu, né? Como tratar, como ser delicada, como ser do lar. Mas passo a palavra para vocês. Alguma pergunta? O povo ficou com medo, hein? Os homens se calaram. Pode. Quer falar aqui, Marie? Muito obrigada, Germana. Eu amei a sua intervenção e principalmente você resgatou a editora Mulheres da ZAID, que foi minha orientadora de mestrado, fui a boa escola, e sua palestra mostra como é manipulado o cânone da história literária brasileira e você dá visibilidade justamente a uma parte da história literária que foi apagada da história literária brasileira. Então, por isso eu lhe agradeço também. E uma outra coisa, não é bem uma pergunta, mas você usou, claro, as fontes primárias. Temos muitos alunos aqui de graduação. Se você puder falar dessa importância das pesquisas em fontes primárias. Eu vi os jornais que você traz, você com certeza resgatou da hemeroteca também, lá da BN. Você falou do Sacramento Blake, eu acho que dá para baixar da biblioteca do Senado. Se você puder falar desse tipo de pesquisa, que eu acho que de sua importância. Mas mais uma vez eu agradeço. Bom, eu antes de entrar propriamente no comentário solicitado pela Maria Helene, eu queria só falar um pouquinho sobre sua observação. Na verdade, essa questão do entendimento do belo sexo nosso, né, nosso, que eu digo assim, nosso enquanto estudiosos, enquanto leitores, ele vai além da questão das escrituras. Né? Nós lemos uma literatura que nos apresentou mulheres brancas, loiras e ricas. Foi este o Brasil que nos foi apresentado. Então, quando as pessoas que leem Maria Firmina dizem que os escravos tinham voz, é porque os escravos não têm voz na literatura escrita pelos brancos. Né? Então, se vocês forem reler qualquer romance do século XIX hoje em dia, vocês vão ver que eu não estou mentindo. As personagens eram brancas, loiras e ricas. Então, era vamos dizer assim, um enviesamento de uma sociedade que não era a realidade. E é natural para eles que os escravos existissem. Para nós, hoje, isso não é natural. Como era natural que eles existissem,
eles existiam como existia essa mesa. Eles estavam ali como parte de um cenário no livro. Mas é importante também a gente ler essas obras, não dizendo que os autores fizeram errado. Eles não fizeram errado porque era aquilo que eles sabiam fazer. Eles reproduziram um modelo europeu, né? Então, se você vê qualquer texto sobre a institucionalização da literatura brasileira no Brasil, você vai entender qual era o modelo que a gente tinha. A gente tinha um modelo europeu, principalmente o modelo francês e o modelo português. Então, as mulheres eram isso mesmo. Era essa, vamos dizer assim, algo que não sabia fazer muita coisa e que quase que se dizia assim, olha, tenha muito carinho, receba com benevolência. Então, é bom a gente ler esses romances num entendimento do que está por trás da história. É mais ou menos o que a Mangueira fez agora no Carnaval. Né? O que a Mangueira fez? A Mangueira contou os escaninhos da história. As coisas não acontecem porque a princesa Isabel quis que os escravos fossem libertados. As coisas acontecem porque houve uma luta, porque houve uma organização de classes. E é importante que nós, como estudiosos da literatura, tenhamos essa visão crítica. E aí eu acho que esse meu comentário também vai um pouco para o estudo das fontes primárias. Eu sou um pouco antiga, então eu fiz graduação na década de 80. E estudei nas histórias literárias tradicionais. Para mim foi uma novidade muito grande quando eu comecei a trabalhar com fontes primárias, que foi no doutorado. Assim, eu tenho uma gratidão enorme à minha orientadora por ter me introduzido nesse caminho, que foi no final do século XX, exatamente logo depois que começaram os estudos de Chartier na França sobre a história cultural e toda aquela questão da atenção voltada à história da leitura, né? E que alguns inimigos íntimos dizem que o que a gente faz não é literatura, né? Mas tudo bem, a gente vive também por causa dos inimigos íntimos, eles nos ajudam a nos fortalecer e a ser melhores. E aí, qual é a importância disso? Comentando o que Maria Helena sugere. A importância é que, dado todos os esforços dos nossos historiadores da literatura, sem nenhum demérito ao trabalho deles, porque também eles fizeram o que eles sabiam fazer nas suas épocas, as histórias da literatura não foram as fontes primárias. E o que são as fontes primárias? As fontes primárias são os documentos que não foram explorados na sua totalidade. Então, você pode ter registros de história da literatura, por exemplo, em inventários. Mas como assim? História da literatura, história da leitura, história cultural. No século XVIII, no século XIX no Brasil, as pessoas registravam seus bens, como até hoje. As pessoas morrem, as pessoas ricas fazem inventários, né? Hoje as pessoas fazem inventários, se tem fazendas, se tem cabeças de gado, se tem apartamentos, etc. Só que naqueles séculos, os livros também iam para os inventários, porque os livros eram objetos de muito valor. Ainda na minha graduação, o livro era um objeto muito caro. A gente comprava livro com muita dificuldade, assim, não era como hoje, que a gente compra na internet. Nem existia internet, existia, mas era uma internet que estava começando. Então, as correspondências são registram marcas de história da leitura, os acervos de obras raras, as bibliotecas particulares, tudo isso constitui fontes primárias. Agora, na minha concepção, os periódicos, e quando eu digo periódicos eu chamo jornais e revistas, estes sim constituem um acervo riquíssimo de registros de escritos, que a gente chama, no século XIX a palavra texto não era usual, mas assim, a gente chama de texto, registros de escritos. Então, existem produções nos periódicos que nunca foram publicadas, que nunca chegaram a edições em livros. Como existem pessoas hoje que escrevem, não mais para periódicos, mas às vezes tem jornais volantes, tem impressos mesmo
própria produção e que nunca chegam a ser notabilizados. E que um dia alguém vai lá, encontra esses escritos e diz: poxa, existiu essa autora lá em Santa Catarina. Particularmente a história de Dona Narcisa é muito singular. Por exemplo, os dicionários, né? Eu ainda tenho um dicionário. Quando eu terminei meu doutorado, não tinha a facilidade da internet que tem hoje, pelos PDFs, né? E eu fotocopiei todo o Sacramento Blake. Eu levei uma caixa na mudança, eu ainda tenho, né? Eu fotocopiei todos os, né? São 7 ou 8 volumes. Mas tem disponível hoje em dia, né? E tem o Raimundo de Menezes também, que é um dicionário maravilhoso. Tem o Inocêncio, então tem muitos dicionários que dão conta dessas... Que eu nem sei como esse povo conseguia fazer isso, gente. Era naquele tempo, né? Não tinha... As pessoas viviam tinha uma vida mais organizada, não tinha energia elétrica, mas eles conseguiam trabalhar mais do que a gente. Mas então, no Sacramento Blake, quando ele encontra a obra, ele não há o registro da Ana Luísa de Azevedo Castro. Ele chama a Ana Luísa de Narcisa de Vilar. Ele pensa que a Narcisa é a autora. Então, no Sacramento Blake tem isso. E uma coisa de quem trabalha com fontes primárias é sempre você desconfiar. Você vê uma coisa, não quer dizer que você vê uma coisa e vê a primeira vez. Você tem que ir atrás para confirmar se aquilo ali é realmente a verdade. Por exemplo, se você vai acreditar que Dona Narcisa é a autora, aí você chega depois. Tem um senhor, que eu não me lembro o nome agora, que descobriu que Narcisa não era Narcisa, que era Ana Luísa de Azevedo Castro. E o livro é tão maravilhoso, o romance é tão bom, que as pessoas não se conformavam que tinha sido uma mulher que tinha escrito aquele romance e ficavam querendo encontrar justificativa para dizer: ela é irmã de fulano de tal, por isso que ela é tão talentosa. Mas enfim, voltando à questão das fontes primárias, o valor é exatamente nisso, é em você reconhecer marcas da história que não estão na história da literatura. E quando a gente pensa na nossa história da literatura, nós temos aqueles livros em que são praticamente índices de autores, nasceu, morreu, publicou, e tem alguns melhores comentados, não é isso? Os que são melhores comentados, eu não sei se aqui vocês gostam do Antônio Cândido, eu particularmente gosto muito. Eu acho que a formação da literatura do Cândido é um bom livro. Ele não dá conta da totalidade. O Cândido escolhe momentos em que ele vai comentar. E ele comenta, né? Ele comenta tanto o que ele gosta como o que ele não gosta, da maneira como ele quis. Mas enfim, hoje se a gente for pensar, mas então a gente tem que escrever uma nova história da literatura. Eu não sei se tem esse homem ou esta mulher que consigam fazer esse trabalho hercúleo, porque requer, hoje a gente já sabe que requer uma pesquisa muito maior. Eu acho que a última que a gente tem é a da Luciana Steganin-Picchio, que não sei se tem outra depois, que traz pouquíssima coisa nova. E mesmo, por exemplo, outra lacuna, que não precisa nem fontes primárias, autores da região norte que foram autores importantes, como Dalcídio Jurandir, não estão em nenhuma história da literatura. E foram autores, Dalcídio, por exemplo, é um autor que morou no Rio de Janeiro, que teve uma atuação política importante, porque se a gente olhar a história da literatura, todos os autores que se sobressaíram, eles vieram para o Sudeste. Rarissimamente alguém ficou no seu lugar, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, e teve algum renome, né? Diz até a lenda que tinha que tomar café com Machado de Assis na rua Bom Ouvidor para poder se inserir e ter um livrinho publicado na Garnier. Mas enfim, então é isso. As marcas da história, elas estão nessas fontes primárias. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um aluno de doutorado
que ele botou na cabeça que ele queria fazer o doutorado em Machado. Eu disse assim, olha, o que eu tenho aqui no Pará, do Machado, não dá uma tese. Ele disse assim, não, professora, mas eu vou descobrir. Aí eu dei a sugestão a ele que eu disse, tem pouquíssima coisa do Machado que ainda não foi feita. Aí eu falei para ele assim, mas se tu conseguir descobrir as críticas que saíram à luz das obras, aí tu vais ter um trabalho original do Machado. É um menino trabalhou, viu? E encontrou. Trabalhou e encontrou, e assim, eu tive uma satisfação enorme, a tese dele é linda, e mais ainda porque o João César de Castro Rocha estava na banca e disse que foi uma das 3 teses melhores que ele já leu aqui, que é um especialista em Machado. Então, quer dizer, até Machado a gente ainda encontra coisa em fontes primárias. Então, eu acho um trabalho divertidíssimo, porque quando eu comecei não existia hemeroteca. A gente lia no microfilme mesmo. E nem tudo está na hemeroteca, né? Tem muita coisa que ainda está em microfilme. E para mim, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu acho que o trabalho é algo que salva a gente. E eu tive muita resistência a morar no Pará. E quando eu morei no Pará, não gostei durante anos, fui fazer meu doutorado, não queria voltar, tinha que voltar porque eu tinha um emprego. E eu devo dizer para vocês que o trabalho com as fontes primárias me fez amar o Pará. Porque eu achava que eu não podia morar longe da Biblioteca Nacional. E quando eu descobri o arquivo, que eu comecei a ler sobre o Pará, que eu comecei a conhecer a terra, que eu comecei a me encantar. Eu hoje adoro o Pará. E devo isso aos meus estudos, em parte também, claro que a culinária, claro que ao povo gentil, mas eu me encantei mesmo foi com a efervescência de uma cidade cosmopolita no século XIX, sabe? Belém era uma efervescência. As professoras conhecem Belém, mas quem não tem a oportunidade de conhecer, eu vou aproveitar e fazer um convite. Nós teremos um evento da Associação Brasileira de Literatura Portuguesa em novembro. Então, Belém é uma pequenina Lisboa perdida na Amazônia. Pouco cuidada, é verdade, mas lembra muito Lisboa, né? E eu devo isso às fontes primárias, porque eu comecei a ler, eu comecei a entender, eu comecei a ver um povo que é muito revolucionário, é um povo inquieto, no bom sentido da palavra, e um público leitor efervescente no século XIX. E a história do Grêmio Literário Português, que é um outro acervo com o qual eu trabalho, que é um acervo de fontes primárias, porque são obras raras, foi um espaço cultural de grande importância para a cidade. Foi um dos primeiros lugares onde aconteceu aulas noturnas para educação de jovens e adultos no século XIX. Então, a pesquisa com as fontes primárias oportuniza a nós, estudiosos, um conhecimento que os livros não trazem. Essa a importância que eu vejo. Obrigada, Germana. Vamos abrir. Obrigada pela palestra. Eu achei muito interessante sua fala, principalmente trazendo essas fontes dos periódicos, né? E eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre a questão dos acervos, tanto digitais como físicos, desses periódicos, as ferramentas que são possíveis de pesquisa, a acessibilidade, se é fácil, se não é, enfim, como se desenvolve essa pesquisa em periódicos. Como é seu nome? Ingrid. Bom, Ingrid. Eu não sei aqui como vocês têm biblioteca pública?
tem biblioteca pública. Qual é a idade da cidade? Quantos anos tem? 346 anos, né? Então, uma cidade com 346 anos deve ter registros ótimos, né? Existem, felizmente as pessoas guardaram os jornais antigos, né? Eu tinha vontade de fazer na minha vida, era aprender a recuperar, né? A recuperar os textos, mas eu nunca mais tive tempo, né? Desde que eu comecei a ser coordenadora, eu entrei numa via assim que estou tentando sair, mas não consigo, para ficar com o meu trabalho, e eu tinha muita vontade de aprender a recuperar. Por quê? Porque precisa de boa vontade dos políticos, né? Esses acervos, eles geralmente são guardados pelas secretarias de cultura. Lá no Pará é pela Secretaria de Cultura. E aqui deve ter uma biblioteca pública, e esses jornais, eles foram microfilmados. O microfilme é um rolo grande, você passa assim numa máquina, né? Eu digo para os meus alunos que quem trabalha com fontes primárias tem pesquisa para o resto da vida. E não deve ter medo de povo de pesquisa, porque precisa de força física, de boa vista e de muita disposição, porque não é fácil, requer muito trabalho. No tempo do rolo de microfilme, a gente tem essas doenças aqui. Uma vez eu tive um negócio chamado epicondilite, né? Porque o cotovelo fica pendurado. Também dá se você digitar assim. Botou o cotovelo pendurado, dá essa doença aí com o nome bonito. E aí no tempo do microfilme a gente ficava doente de rodar o microfilme. O acesso é esse, né? A Biblioteca Nacional, ao contrário do que se pensa, ela só tem o acervo que é enviado pelos estados, ela não tem nada a mais. Pode ser, que aí eu acho que a francesa vai nos dizer, que as bibliotecas, as americanas, as francesas, parece que tem mais coisas. Claro, Lisboa, né? Torre do Tombo, a Biblioteca Nacional de Lisboa, tem outras coisas que aqui no Brasil não tem. Aí isso depende do que você quer pesquisar, né? Por exemplo, eu que trabalho com essa relação Brasil-Portugal, você para encontrar, por exemplo, os livros que eram enviados. Mas o engraçado é isso, eu encontrei na Torre do Tombo os livros enviados no século XVIII, mas eu tenho as notas fiscais que estavam lá em Belém, do Antônio Maria Pereira, que eu não encontrei em Lisboa. Tá? E eu consegui fotografar as notas fiscais antes que elas fossem recolhidas, porque elas estavam se desmanchando, se deteriorando. E aí tem algumas coisas que estão na hemeroteca, e aí o pesquisador ele tem que saber o seguinte: quando ele vai fazer uma pesquisa, ele tem que ser honesto. Então, se ele diz assim, eu vou trabalhar tal coisa, ele não pode ficar só na hemeroteca. A hemeroteca é na sua casa, é ótimo. No seu notebook, no seu tablet, até no seu celular, hoje em dia. Mas não dá para ser só na hemeroteca, você tem que ir no arquivo. Porque nem todos os números... Primeiro que você tem que estudar, digamos que você vai pesquisar, sei lá, Jornal Catarinense, que saiu em 1800 para Vai Pedreiros. Aí você tem que saber qual foi o período que aquele jornal circulou, o que tem no arquivo desse jornal, o que foi microfilmado e o que está digitalizado. E aí você diz no seu trabalho que você vai trabalhar com o que existe. O que existe em papel, geralmente a gente não tem mais acesso, porque começa a se desmanchar. Lá em Belém, a gente está com um problema seríssimo, que são os jornais portugueses do Grêmio, porque eles nunca foram tratados. E não existe, nunca existiu iniciativa, nem da comunidade portuguesa, nem do governo do Estado. Há 2 anos, nós fizemos um evento em comemoração aos 150 anos do Grêmio. Aí a comunidade portuguesa se deu conta que eles têm um
que é o Grêmio recreativo, onde o povo vai tomar banho de piscina. Aí eles se deram conta, os diretores, que aquele acervo ali era riquíssimo. Porque eu levei um monte de gente importante, certo? De Portugal. Levei a Gilda, que é a vice-presidente do Real Gabinete Português. E aí o cara disse assim, professor, a gente precisa cuidar do acervo. Eu disse, sim, precisa. Precisa mesmo. Aí agora parece que o deputado Edmilson Rodrigues cedeu uma emenda parlamentar para recuperar o Grêmio, mas eu também não tenho tido tempo de acompanhar, porque eu só tenho uma vida, né? Então... E aí, é assim, Ingrid, então a gente, principalmente tem que ser honesta, você tem que, não pode confiar que está tudo na hemeroteca, porque não está. Tem várias hemerotecas, tem a brasileira, tem a portuguesa, tem a francesa, né? E assim, eu, Germana, gosto do trabalho porque eu aprendi com o meu orientador de mestrado, foi o professor Benedito Nunes, que ele dizia assim, um trabalho descansa o outro. E eu me lembro, quando eu fazia o doutorado, eu tinha 2 trabalhos, o da escrita, que cansa muito, e o da prática, que eu me divertia. Então eu acho que quem trabalha com fontes primárias é isso, a gente se diverte no trabalho manual, porque, outra coisa, eu estou procurando aqui Júlia Lopes de Almeida. Você não pode botar uma busca não deve, poder pode, né? Você não deve botar a busca lá, aí encontra a Júlia Lopes de Almeida lá perdida no jornal, aí a obrigação do pesquisador é ler aquele jornal todinho. Por quê? Porque você tem que entender por que aquele está ali aquele romance. Por exemplo, essa lista de livros que eu mostrei aqui, que tem os contos da mocidade da Beatriz. Essa lista diz muito, porque ela tem outros autores. Se você faz uma pesquisa das listas de vendas de livros daquele período, você consegue ter um mapa de quais eram as obras vendidas naquele período. E eu penso que a gente não oferta o que não é comprado. O comerciante não vende por ideal. Eu não acredito nisso. Então, se aquele livro foi anunciado, é porque ele era comprado, existia um público. Então, tem uma série de interpretações, de inferências que a gente pode fazer a partir dali. Entendeu? Então, é um trabalho realmente de detetive, de muita intuição também. Às vezes as coisas chegam assim no seu colo. Às vezes você trabalha uma vida toda, como eu já trabalho, e tem surpresas. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Né? Às vezes salva um jornal errado, você lembra porque ele salvou. Essas coisas. Aguçou a nossa curiosidade, né? Vamos sair todos aqui para a fundação. Aqui a gente tem a Fundação Franklin Cascais, que trabalha com esses arquivos. A Academia Catarinense de Letras também e a Biblioteca Pública. Então a gente sai daqui, ninguém vai almoçar, vamos furungar esses arquivos aqui, ver o que vai encontrar. E outra questão interessante, depois eu vou abrir para vocês, é o pseudônimo, né? Porque a gente pode ser enganado, né? E mulher usava muito pseudônimo. Porque não era autorizado. Sim, porque não era autorizado, porque, claro, tinha um nome ou mais de o nome de um homem era mais fácil de publicar e de se vender. Eu acho assim, um dia eu estava brincando com uma amiga minha e eu disse que eu ia escrever um livro como permanecer casado durante 30 anos. Né? Eu estou a fim de ficar rica, né? Eu tenho certeza que vai vender bem, só que não tenho tempo de escrever esse livro. Aí, claro que eu ia assinar com pseudônimo. Se eu escrevesse o livro, eu não ia assinar com o meu nome. Já pensou? Ia tudo por água abaixo. Então, no século XIX não era por essa razão, mas elas se escondiam, porque, primeiro, vamos lá para a questão do pseudônimo. Quando o Alencar publicou o Guarani, ele
eles também tinham insegurança, né? A gente, desculpem os homens presentes, né? Mas são bem mais inseguros do que as mulheres. E claro, que não aparentam porque tem todo um estofo de cultura patriarcal por trás para dar essa falsa segurança. Aí o Alencar publica o romance em folhetim sem assinar. E o romance é um sucesso. Né? Acho que vocês conhecem essa história, está contada lá no livro do Visconde de Toné, que as pessoas se apinhavam na estação do trem para comprar um jornal. Aí o Alencar disse, opa, então agora eu vou assinar, né? É meu. Então essa questão do pseudônimo era muito comum no século XIX, né? E as mulheres tinham mais um porquê, além do receio de não ter aceitação, né? Com a benevolência ao belo sexo. Elas não podiam, né? Simplesmente não podiam. Vocês também devem... Nos romances, né? Existem muitas cenas de leitura, nos romances que a gente lê. E essas cenas de leitura, elas são um diagnóstico da sociedade. Se você lê desatentamente Helena, do Machado de Assis, você não percebe aquela cena em que ela conta para o irmão que fez um furto na estante. Porque as estantes eram separadas. Tinha os livros das mulheres e os livros dos homens. A Luísa, do Primo Basílio, a primeira cena do romance, é a Luísa escondendo a Dama das Camélias atrás do aparador. E quem traz os livros para ela é o marido do gabinete de leitura. Tanto é que o instrumento de sedução do Basílio com a Luísa é um livro. Chama A Mulher em Fogo. Não sei se vocês lembram disso. Enfim, então, as imagens de leitura, elas mostram essas limitações das mulheres. A mulher precisava de autorização. Existiam situações em que a mulher era dada autorização para aprender a ler, mas não escrever. Por quê? Alguém pode imaginar por quê? Para não se corresponder. Escrever bilhetes. Marcar encontros. Né? Mais alguma pergunta? Não sei. Então, eu teria uma pergunta sobre um par de elementos citados na apresentação. Eu queria saber quantas dessas escritoras apresentadas foram traduzidas e se a história das escritoras brasileiras do século XVIII foi também traduzida. Só isso. Quantas dessas escritoras, as obras dessas escritoras foram traduzidas em outras línguas, seja coisa fora? Vou procurar saber, não sei. E do século XVIII, a gente só tem a Teresa Margarida Horta e Silva, né? Que é uma história interessante porque ela era filha, eu nem me lembro direito, mas parece que é assim, ela era filha de brasileira, nascida em Portugal, romance foi publicado em Portugal, e aí depois o romance muda de nome, enfim, é uma história meio comprida, e que uma hora a obra é portuguesa, outra hora a obra é brasileira, mas tem a ver com as relações luso-brasileiras, nessa questão do Brasil colônia, e que também no início da institucionalização da literatura brasileira, e aí vocês podem ver isso muito bem no livro do Roberto Assis, o Ânimos. Não me ajuda. Aquele da capa branca. Ai, gente, escrevi agora e eu acabei de receber esse livro. Dá uma olhadinha, me ajuda.
Mas enfim, tem também o Berço do Canto, que foi organizado pela Regina Silva e Maria Marília Moreira, que recupera essas primeiras histórias literárias brasileiras, os compêndios, né? E que mostra em que houve momentos em que a literatura brasileira podia ser a literatura escrita por portugueses nascidos no Brasil, ou escrita por portugueses publicada no Brasil, ou escrita por brasileiros publicada em Portugal. Porque a gente não tinha editora, né? Então, a vida mesmo nacional começa depois da independência. Felizmente, Dom João teve que fugir para cá, porque se não tivesse fugido, eu não sei quantos séculos, o Brasil ficaria ainda sendo explorado e abandonado. E, felizmente, também brigaram lá e Dom Pedro resolveu dizer, vamos ficar independentes, né? Tudo muito por acaso, mas tudo muito... assim, que nem as coisas aconteciam, né? O Império da Eloquência, a obra do Roberto Cícero, que recupera bem toda a história da institucionalização da literatura e com a formação das primeiras escolas, o currículo do Colégio Pedro II, o momento em que a retórica como disciplina acaba e começam a introdução tem um tempo que é só a história da literatura portuguesa, aí depois começa a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Ainda hoje há cursos de graduação na minha instituição em que nós temos os níveis de literatura portuguesa. Eu sou professora de literatura portuguesa. Olha, uma pesquisa e tanto para vocês fazerem aqui, se essas mulheres foram traduzidas ou não. Depois a gente pede para a professora Germana disponibilizar o texto e aí vocês partem para as fontes primárias. Acho que a gente quer falar. Obrigada, Germana, por sua fala, por ter vindo. Será que não queríamos mesmo pensar na reescrita da história literária brasileira? Eu sei que você respondeu isso a Marie, que é um trabalho hercúleo, é difícil, né? Mas a história da literatura brasileira foi escrita por homens, e uma delas, a Luciana Seganha-Pica, que você citou, né? Enfim. Não teríamos que reescrever essa história da literatura brasileira, incluindo essas mulheres, essas escritoras, dando maior visibilidade. Claro que o livro da Zaidê é já um primeiro passo na recuperação, mas acho que temos que incluí-las dentro da história literária. Você que trabalha com história literária, uma vez nós trabalhávamos com projetos coletivos. Hoje a gente está muito individualizado, certo? Isso aqui, esse novo sistema nos impõe, né? Individualização, a gente faz pesquisas individuais, trabalhar com o coletivo é difícil, mas nós mesmos aqui, só para ligar o que a gente faz, estamos pensando na história da literatura, história do texto, a história da literatura traduzida, e eu acho que a gente vai começar o nosso volume por uma história da literatura traduzida por mulheres. Esse é um viés que a gente quer dar. Nós já temos um primeiro levantamento feito no dicionário de tradutores literários, lá mulheres. Eu sei que a Dirce falou, né? Cadê as mulheres no Prêmio Jabuti? Elas traduzem muito também, elas escreveram muito. Cadê? Não seria o caso de termos assim um grande projeto nacional? Você encabeçando, quem sabe? Já que Porque as mulheres, elas ganham história à parte, né? Sem detalhe, então, mas enfim, a Germana faz isso e a gente dá o apoio aqui. Eu acho que tem muitos nomes. Aqui você justamente citou a Zaidê, abriu a tua fala com a Zaidê, com a fotografia. Recentemente tivemos um espaço aqui inaugurado em homenagem com o nome da Zaidê, pelo importante trabalho que ela realizou. Temos aqui os colegas da Zaidê, as professoras Simone, a professora Tânia Ramos, Simone Schmidt, Tânia Ramos.
Justamente enquanto você falava, eu fui buscar o livro da Zaide e me deparei com uma resenha da Simone Schmidt sobre o livro, e ela também pergunta isso: não temos que reescrever essa história da literatura brasileira, incluindo as ausentes? Olha só, eu estive numa banca, assisti uma banca de defesa de titular sexta-feira, e que foi presidida pelo Dermerval, que agora é nosso professor visitante lá no Pará. E o Dermerval terminou, ao encerrar a fala dele, ele disse uma coisa muito importante para nós professores. Ele enumerou a produção da professora, a quantidade de coisas que ela fez na década, e ele disse assim: isso tudo aqui é para mostrar, serve também, né, para mostrar o quanto um professor universitário trabalha. Porque há uma parcela atual da comunidade, da sociedade, que diz que nós ganhamos muito bem e que nós não trabalhamos. Então, a vida de um professor universitário, só quem sabe é quem é professor universitário. Há professores universitários falaciosos? Há. Há aqueles que têm 20 horas de pesquisa e vão 2 vezes na instituição? Há. Mas há os sobrecarregados. Tá? Eu acho que nós que estamos aqui somos todos sobrecarregados. Por que eu estou falando isso? Eu faço parte de um GT na Ampol, que é o GT História da Literatura. Foi um GT que foi criado pela Regina Zilberman e as Três Marias do Rio Grande do Sul. Eu entrei no GT em 2004, Maria Eunice, Maria da Glória e Maria Luísa. Eu fiquei encantada quando eu entrei no GT. Realmente o GT tem assim nomes e uau, sabe? E havia um projeto, 2 projetos. Um projeto da Maria Eunice, que era de escrevermos um dicionário, todos do GT. E o outro projeto de João César, que era reescrever a história da literatura. Tudo ficou no projeto. A gente tem publicado obras do GT, mas não, assim, sempre voltados para a história da literatura, mas não com esse viés de... Quer dizer, é a história da literatura, porque você recupera uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não assim, um projeto organizado. Eu não vou entrar em miúdos porque que não deu certo o projeto da Maria Eunice, e o do João César, eu acho que ele nem conseguiu expor no GT. O que acontece a gente tem 1000 atribuições, as pessoas não frequentam mais os GTs da Ampol como frequentavam antigamente, e falta esse sentimento de trabalho conjunto, porque a gente se envolve com as nossas aulas, os nossos orientandos, as bancas que a gente participa. Eu não sei, é que nem enredo de escola de samba. A nossa vida termina uma coisa, emenda na outra. É uma dívida terrível. Você nunca para de dever. Não é assim que vocês se sentem? Eu nunca paro de dever. Eu não me sinto culpada porque eu faço terapia há muito tempo, mas eu nunca paro de dever. Toda hora, se eu abro meu e-mail, eu sinto taquicardia. Eu digo, meu Deus do céu, aí a pessoa não entende, te manda de novo um e-mail. Está entendendo? Então, seria muito bom, sabe, André? Mas eu acho que a gente teria que se recolher de muitas atividades, né? Se concentrar numa coisa só, com prazos, com metas. Tinha que ser uma coisa muito bem organizada, porque é um trabalho muito grande, né? E uma pessoa só não dá conta. E pelo amor de Deus, não pode para encabeçar mais nada. Eu não dou conta. Tem uma cátedra que foi criada lá em Belém. E aí, num evento que teve, eu disse assim para a presidente da cátedra, eu disse, por que
porque um dos diretores do Grêmio estava presente e se queixou do Grêmio, e que o Grêmio isso, e que o Grêmio aquilo. Eu disse, Nazaré, por que você, como presidente da cátedra, não cria uma associação dos amigos do Grêmio? A gente doa R$50 por mês. Aí ela disse, ótima ideia, Germana, você não quer? Eu disse, não, Nazaré, eu estou dizendo é para você como presidente da casa, eu estou lhe dando a minha ideia, eu não quero mais nada. Mas enfim, eu até participo, mas não encabeço. Tá? Ajudo. Agora deixa eu sair dessa área, né? Porque esse negócio aqui... Vamos buscar então alguém que cabece e em segundo lugar fica a Germana, então não vai ser... falar só uma coisinha. Eu sei que... Tá. Só uma coisinha antes que eu me esqueça. Sabe a maior curiosidade que eu tenho? Que eu não vou fazer isso, mas eu queria arrumar alguém. Quem traduziu os textos publicados no século XIX no Pará? Gente, porque é muito texto estrangeiro. Nos jornais. A Ingrid tem uma pesquisa sobre isso. Tem um grupo internacional que também pesquisa essas coisas. Nós falamos. Vamos para... Pode ser a última... Tem mais uma pergunta? Roberta. É a última perguntinha, aí pode almoçar, tá? Bom dia, obrigada pela sua fala, foi muito legal, trouxe bastante informação importante. E eu fiquei um pouco curiosa para saber, gostei muito da sua provocação com a fala da Nízia, né, Floresta, que fala desse afastamento, né, esse interesse de nos afastar, nós mulheres, né, da ciência. E aí eu faço uma parte, né, e principalmente quando somos mulheres negras, né, mulheres indígenas, né, aí tem também um afastamento, um interesse maior, né, esse medo presente, né, da gente estar ocupando esses cargos públicos, de estar mudando as estruturas, de estar colocando o que nós pensamos e que nós produzimos conhecimento, temos capacidade para fazer tudo, né. E aí eu queria saber um pouquinho, pensando nisso, na provocação da Andréia, dessa mudança também, né? Porque sempre quando esse pensamento vem à tona, eu não conheço a Nízia, né? Eu não sou da literatura, não sei se ela é famosa ou não, posso estar passando vergonha aqui, né? Mas geralmente é esse pensamento que você trouxe, da mulher branca, da escritora branca. Então, nesses ausentes, né? Que não necessariamente também precisam ser não só autoras não brancas, podem ter autoras brancas também visibilizadas, que são mulheres, mas principalmente essas autoras negras, indígenas, que a gente nunca vai saber, né, que elas existiram e que às vezes a gente também não vai encontrar ela nas obras nas pesquisas primárias, né, porque elas também não são mencionadas. E eu queria saber um pouco dessa repercussão da obra da Maria Firmina dos Reis, que eu descobri esse ano quando você trouxe. Eu estava ali te observando, eu falei, vamos ver, né? Você vai falar só de branca, como que é o negócio. Mas vindo do Pará, da universidade, falei, bom, vai ser quente, acredito que vai ser legal, né? Eu não conhecia a professora. E acho, quando eu vi o romance da Úrsula, que eu ainda não consegui ler, né? Achei bastante interessante, que acho que a marca dele é o que a professora falou, né? Ela dá voz para os escravizados, né? E essas vozes que não aparecem nem quando são já pesquisadores, quando já são escritores, que essa academia vai matando, silenciando. Então, acho que é importante, queria entender um pouco da repercussão da época, né, desse romance, se é que teve, se ele não foi tapado ou não, e um pouquinho sobre Úrsula, um tiquinho, tá bom? Seu nome? Roberta. Roberta. Tu és da linguística? Não, eu sou das artes. Ah, das artes. Ah, tá. Olha só, quando eu descobri a Maria Firmina, quando eu fiz o doutorado, né? Comprei o livro que eu tenho dela, é uma edição, né? Aquela edição da capinha branca, comprei na estante virtual, né? O romance é um romance realmente muito bem escrito. Eu li na década de 90,
Para falar a verdade, eu não me lembro muito bem mais para te falar do romance do enredo. Luna Narcisa é muito forte comigo porque eu estou trabalhando recentemente no verbete Dona Narcisa de Vilar. Porque eu estou trabalhando no verbete, num projeto em que são personagens portugueses em romances brasileiros. E aí a gente está fazendo o verbete desses personagens. Mas o que eu posso dizer? Quando eu fui, recentemente agora, por pura curiosidade, eu fui procurar nos jornais. E aí eu achei essa notícia que eu trouxe para vocês e outros pequenos anúncios, né? Então, a impressão que eu tenho, não é uma coisa profunda, como eu disse, não vou ser desonesta, né? Mas a impressão que eu tenho é que essas obras elas não passavam desapercebidas. Tinha alguém, porque, veja bem, a gente só sabe que a mulher ainda não ocupa o lugar que ela deve quando a gente está no lugar em que é do homem. Tá? Eu descobri isso recentemente. Certo? É inoportuno ter mulheres em situação de poder. E é aquilo que a Nízia Floresta diz mesmo. O olhar feminino é muito diferente do masculino. Então a gente só descobre isso, nós estamos no século XXI, tá? Então, como você disse, e depende do lugar de onde você está. E eu vou falar por mim. Eu, como mulher nordestina, que moro no norte, não é apropriado que eu esteja onde eu estou, tá? E eu sei disso. Mas eu não estou nem aí. Problema de quem não quer que eu esteja. Que resolva. Que pague a terapia como eu pago. Então, agora vamos para outros séculos antes. Como que uma mulher negra vai estar num lugar que é de homem? Branco. Porque você vê que até Machado de Assis quiseram embranquecer, né? Ninguém diz que Machado é negro. Então, ela deveria ter uma importância grande. Ela não era qualquer. Porque para ela ser citada num jornal, que era um jornal de homens, é porque o valor era muito grande. Então, é esta a forma de sobressair para qualquer categoria minoritária. Não é? Eu não acho que a gente se sobressai pela força. A gente se sobressai pelas conquistas. De alguma forma. Ninguém chega nos lugares... Bom, chega pela força, sim. Atualmente chega. Vou rever a minha posição. Principalmente... sem comentários. Existem outras coisas, né? Mas com relação às mulheres, eu acredito que sobre essas outras categorias tem pessoas que se interessam pela recuperação dessas narrativas indígenas, né? Na nossa área, a nossa área é uma área muito intriguenta. Então, aí o povo da literatura diz assim, mas como que a fulana ou fulano vai estudar literatura indígena sem conhecer a língua? Aí eu não sei, eu não me meto nessa história, porque eu também já não quero me meter em muita coisa, sabe? Já estou encrencada demais, aí eu deixo o povo lá. Mas tem que recuperar, né? Essas narrativas já assim, são narrativas. Não são escritos. Mas muita coisa que era oral se transformou em escrito. E aí vem uma história da cultura letrada que tem que se fortalecer. É isso. Mas tem que ter gente para trabalhar, né? Tem que ter gente interessada no assunto. Só dando uma parte aqui, nós abrimos aqui na pós-graduação vagas para negros, índios e quilombolas. Já é o segundo ano que a gente abre e é o terceiro edital, né?
vai para o terceiro edital. E como tem enriquecido os debates em sala de aula, com relação ao corpus que a gente estuda, como a gente estuda e o conceito de tradução com essas culturas que até então ou chegam muito devagar no espaço universitário ainda, né? Então, e outra questão interessante, que tu falaste de jornal, e a gente vai nessas fontes primárias de jornal. Quem escreve jornal, quem escrevia, imagina, no século XVIII, a maioria era homem, grande. E hoje em dia não é muito diferente, não. Se vocês forem pegar os cadernos de cultura, que tem Ilustríssima, Ilustrada, aliás, é uma mulher pro resto todo de homem. É uma mulher branca. Eu colaboro nos jornais e colaboro muito no Aliás. E sou colaboradora assídua. E de repente, eu estou sempre sozinha lá. Raramente eu tenho uma companheira comigo para falar o que quer falar. E quando a gente fala de tradução, a gente tem que tomar um cuidado e realmente voltar, ainda hoje no século XXI, a matar o anjo do lar para falar o que a gente quer falar. A gente, na verdade, a gente continua ocupando os lugares que são de mulheres. As mulheres continuam ocupando os lugares que são de mulheres. Maioria de professoras, maioria nos cursos de educação, de letras, de serviço social. Tá? Se você olhar numa mesa, numa instituição de ensino superior, a maioria dos dirigentes são homens. Os conselhos por aí afora. E aí, atualmente, é conveniente botar uma mulherzinha que diga o que o homem quer que ela diga, ou coisas piores, né? Atualmente, no cenário brasileiro, é esse. Eu me rebelo enquanto colaboradora. Eu lembro que eu fui escrever um texto sobre as traduções do Ulisses no Brasil, né? E mostrar como a Bernardina Pinheiro, que traduziu Ulisses, o Ais, Caetano e a Bernardina, as três traduções maravilhosas. E aí eu fui falar como a Bernardina ficou obscurecida, né, nesse contexto de tradução. Nunca fui tão xingada em toda a minha vida pelos leitores, inclusive leitoras mulheres, né? Mas essa é a pior reação. É a reprodução, né? Mas é bom ter sempre um espaço lá, porque pelo menos um pouquinho de voz a gente traz escritoras mulheres também, né? Porque geralmente elas ficam fora de pauta. Olha, muito obrigada, Germana, obrigada demais, eu acho que aguçou a criatividade de todo mundo. Queremos te agradecer, te chamar aqui mais vezes, até te convencer a encabeçar a nova história da literatura.